Olá, vamos dar continuidade agora ao assunto de eletricidade básica e hoje vamos falar sobre motores elétricos. Apesar de estar falando de eletricidade básica, vamos falar um pouquinho sobre motores elétricos, que está dentro do conceito de eletricidade básica. As características dos motores elétricos. Nós vamos tratar exclusivamente dos motores de indução. Motores de indução são motores de corrente alternada, onde trabalham com indução magnética. O princípio de funcionamento deles é da indução magnética. Vamos falar sobre os motores trifásicos, basicamente os motores trifásicos de indução magnética. Bem, primeiro nós temos aqui um motor, está sendo mostrado em corte. Alguns detalhes do motor estão sendo mostrados, como por exemplo o eixo do motor, ou o rotor do motor, essa parte, do eixo aqui, a parte do motor. Nós temos os rolamentos com os mancais aqui de apoio, a ventoinha ou ventilador que serve para o sistema de refrigeração do motor. A parte das bobinas está sendo destacadas aqui, são dois grupos de bobinas de um lado e do outro do motor. Essa parte aqui é a própria estrutura, a carcaça do motor, a plaqueta de identificação do motor, os cabos que ligam a bobina à conexão externa, a caixa de ligação ou caixa de mufla, a carcaça com a tampa e a parte externa. Isso faz parte do motor. Ao lado aqui nós temos uma plaqueta desse motor. Esse motor é um motor de indução trifásica, está escrito aqui. Ele tem uma característica que ele é de 40 CV, de 40 cavalos ou 30 kW, produzido para frequência de trabalho de 60 Hz. A velocidade nominal dele é de 1750 rotações por minuto. O rendimento dele, quando ele está operando, é de 91,7%. O fator de potência desse motor é 0,88, que já foi explicado na outra aula o conceito de fator de potência. Nós temos aqui IP sobre N, ou corrente de partida, é 7,5. Significa dizer que esse motor, quando alimentado na tensão nominal, ele vai partir, e na partida, até ele alcançar, até ele atingir a sua velocidade nominal, a corrente dele vai subir de 7 vezes e meia. Esse valor caracteriza isso. Nós temos aqui a classe de isolamento desse motor. Implica dizer que esse motor vai trabalhar uma temperatura que vai suportar uma temperatura interna no ponto mais quente internamente do motor até 130 graus centígrados. Categoria N é a categoria onde ele tem o seu torque. O torque de categoria N é o torque mais comum que existe no mercado. O regime de serviço S1 caracteriza que esse motor é para ligar e permanecer ligado e a carga não variar durante o seu funcionamento. Aqui nós temos outro quadro que é o IP. IP é a classe de isolação. Essa classe de isolação do motor caracteriza o grau de isolamento, o grau de proteção. Caracteriza a proteção desse motor. Esse motor ele vai ficar protegido contra poeira, contra sólidos até certa granulometria e contra jatos de água, pingos de água. Seguindo, nós temos o fator de serviço. Esse motor é 1.15. O fator de serviço de 1.15 caracteriza que ele vai ter uma potência adicional de mais 15% e pode ser explorada sem problema, sem comprometer a vida útil do motor. E aqui abaixo nós temos os rolamentos que serão utilizados nesses bancais, a graxa, a quantidade de graxa também, o tipo de graxa que deve ser aplicada. E por último nós temos aqui o que a gente chama de o diagrama de ligação, a maneira de ligar esse motor. Esse motor ele vem para ser ligado na tensão de 220 volts ou 380 volts. Se eu fizer o fechamento dele, a ligação dele, conforme está na plaqueta aqui, fizer o fechamento em triângulo, que vai ser a tensão menor, esse motor deverá ser alimentado para a tensão de 220 trifásico. Se eu fizer o fechamento dele
em estrela ou Y, como está aqui, ele vai ter que ser alimentado na tensão de 380 volts. Um detalhe interessante é que se ele for ligado na tensão de 220 volts, ele vai apresentar uma corrente de 95,7 amperes. Se for alimentado para 380 volts, a corrente dele vai ser de 55,3 amperes. Esse motor ele já recebe um selo, o selo do Procel, onde ele passa pelo Inmetro, e o selo do Procel já garante um bom desempenho desse motor. Estima-se que no Brasil os motores eles são responsáveis por 34% do consumo de energia. Então, no mundo nós temos aqui que parte da energia é destinada com aquecimento, com calor, se gasta 18%. Com processos de eletroquímica, gasta-se 10%. Com refrigeração, 6%. Iluminação, 3%. 1% outro tipo de uso da energia e 62% é usado para acionamento, para máquina. Aqui é o princípio de funcionamento de um motor. Um motor de indução trifásica, como é que ele funciona? Qual é o princípio? O primeiro princípio que nós estudamos no motor é a formação de um campo, chamado de campo girante. O conceito de campo girante ele é obtido quando há um defasamento entre as bobinas de 120 graus, tá, espaçadas entre si, e essas bobinas são percorridas por corrente elétrica, também que são defasadas de 120 graus no tempo. Esses enrolamentos, localizados no estator, apresentam essa configuração. Eu tenho as senoides de tensão defasadas de 120 graus das três fases, fase A, fase B e fase C. E aqui embaixo nós temos uma apresentação do campo girante, como se comporta. Inicialmente o campo está numa posição e à medida que o tempo vai passando, esse campo vai se deslocando no interior do motor, percorrendo todos os 360 graus. Então em um ciclo de varredura ele dá 360 graus, ele consegue fazer 360 graus. Isso é o conceito de campo girante. Como calcular a velocidade de um motor? A velocidade relativa de um motor entre o campo girante e o rotor e o eixo dá-se o nome de escorregamento. A essa velocidade relativa entre o campo girante, a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor do motor dá-se o nome de escorregamento. É uma diferença entre uma velocidade e a outra. Então, escorregamento é dado pela letra S e é a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, menos a velocidade real do motor, do eixo, dividido pela velocidade síncrona vezes 100. Esse é o valor do escorregamento. Ele é dado sempre em percentual, por isso que está sendo multiplicado por 100 aqui, que ele é dado em percentual. A velocidade síncrona, por sua vez, é dependente da frequência da rede e do número de polos desse motor. Então a velocidade síncrona é frequência da rede vezes 120 dividido pelos polos desse motor. O número de polos de um motor, lembrando, ele é sempre par, porque você tem sempre polo positivo e negativo. Não vai existir nunca polos ímpares em motores. Aqui está uma tabela onde eu tenho em função do número de polos eu tenho a velocidade síncrona desse motor. Observem que eu tenho dois polos, eu tenho a velocidade síncrona de 3.600 rotações por minuto. Quanto maior o número de polos, menor é a velocidade síncrona desse motor, menor é a velocidade na ponta do eixo. Distribuição das perdas em condições nominais. A perda de um motor ela é dada pela seguinte fórmula: potência mecânica dividido pela potência elétrica. Bom, isso é o cálculo de rendimento de um motor. Mas o que é potência elétrica? Potência elétrica é a potência mecânica mais o somatório das perdas de um motor. E onde é que ocorrem essas perdas no motor? Essas perdas no motor vão existir exatamente no rotor
por efeito Joule, ou seja, a corrente que circula, que se forma no rotor do motor, provoca um aquecimento. Esse aquecimento é caracterizado como efeito Joule do rotor. Se perde 20% de energia de rendimento desse motor ali no rotor. Perdas por histerese ou correntes de Foucault, também se perde 20%. E o que são essas histereses ou correntes de Foucault? São correntes que circulam na magnetização para formar o campo magnético, circulam dentro da parte do ferro, do núcleo do motor, e provocam essas perdas. Perdas por atrito e por ventilação. Ventilação e por atrito eu tenho 10% de perda nesse motor. Perdas adicionais, mais 10%. E a maior parte das perdas, 40% das perdas, está por efeito Joule no estator. Estator é a bobina, é a parte da bobina do motor que fica fixa para formar o campo de trabalho. Ali se perde 40% das perdas referente às perdas de energias de um motor. Fazendo-se um exemplo sobre perdas de um motor de indução, nós temos o seguinte: um motor de alto rendimento de um fabricante de 50 cavalos apresenta um rendimento de 93,2% quando operado a 100% de sua carga nominal. Um detalhe interessante é que esse motor ele tem que ser operado a 100% da carga nominal para depois você fazer a contabilização das perdas. Quanto menor a carga que esse motor for submetido, pior é o rendimento dele. Menor é o rendimento, sempre vai ser menor. Então vamos ter um total aproximadamente de 6,8% de perdas nesse motor, sendo que as perdas por efeito Joule no rotor equivalem a 1,36%. Por histerese e corrente de Foucault, também 1,36%. Por atrito e ventilação, eu vou ter 0,68% de perdas. E adicionais, também 0,68%. E no estator, que é a bobina de campo, eu vou ter 2,72%. Essa soma dessas perdas equivale a 6,8%. Então, o rendimento desse motor, que é de 93,2%, vai caracterizar que 6,8% se perde dentro desse motor em forma de calor, de atrito, etc. A variação das perdas. Como é que essa variação ocorre? Bem, em função do percentual de carga, eu vou ter uma perda maior ou menor. Por exemplo, se o motor estiver funcionando a 100% de sua carga, eu vou ter uma perda de aproximadamente pouco mais de 0,6%, 0,6%. Observe que essa perda por histerese e por corrente de Foucault, ela é quase que contínua, constante. A perda por atrito e por ventilação também é uma perda constante. Agora, as perdas adicionais, a perda por efeito Joule no rotor e no estator, elas são crescentes em função da carga. Quanto maior a carga, maior são as perdas nessas duas partes, no rotor e no estator. É tanto que se o motor estiver submetido a uma carga excedente, ou uma carga de 125%, o que seria 100% é a carga nominal dele, mais 25% seria uma sobrecarga. Se ele tiver uma sobrecarga, ele vai sair de uma perda normal de aproximadamente 1,7 para aproximadamente 2,4. Ou seja, eu vou ter um acréscimo de perdas no rotor, no estator, na bobina de campo, nas bobinas de campo vão ser acrescidas uma perda adicional nesse motor, uma perda a mais. E essa perda a mais é caracterizada porque irá circular uma corrente maior para poder manter essa carga funcionando, e essa corrente maior vai implicar uma perda por efeito Joule maior nesse motor. Exemplos de má aplicação de uma máquina, de um motor: alimentação com tensões desbalanceadas.
e pobre na qualidade de energia. Isso é um detalhe que vai ser comentado um pouco mais à frente, a qualidade da energia, ou o desbalanceamento entre as tensões. Desbalanceamento significa que uma tensão vai estar num certo valor e a outra em outro valor, uma fase num valor e as outras fases em valores distintos, diferentes. Quanto mais acentuadas forem essas diferenças entre essas fases, que a gente entende, chama isso aí de desbalanceadas, maior, e é drástico porque um desbalanceamento na tensão provoca um desbalanceamento na corrente, e o motor, trabalhando com a corrente desbalanceada, perde rendimento. Problemas em acoplamento tais como desalinhamento e correia mal tensionada provocam também rendimento no motor, perda de rendimento no motor. Falta de limpeza e de lubrificação influenciam diretamente no coeficiente de atrito do motor. Sobredimensionamento do motor, conduzindo baixa eficiência e baixo fator de potência de operação. Engana-se quem tem uma carga instalada de um certo valor e simplesmente adiciona um motor, às vezes uma vez e meia, 2 vezes maior do que o que ele necessita para trabalhar, para puxar aquela carga, para operar aquela carga. Esse motor ele fica mal dimensionado. Uso de um motor de alto rendimento. Isso vai trazer o que? Um ganho energético para o sistema. Adequação da potência do motor à carga. É essencial você manter a carga adequada à potência e a potência adequada à carga. Nunca colocar motores maiores, muito maiores do que a carga necessita. Usar acionadores, conversores de frequência, regulador de tensão, isso também ajuda a dar eficiência no processo. Aqui nós temos um quadro comparativo onde eu tenho a quantidade de cobre e o comprimento do pacote de ferro, a parte do enrolamento, a chapa metálica, do rotor, dos motores, comparando o motor standard, motor de alto rendimento, e o que vai caracterizar, vai trazer de redução. Por exemplo, o motor de alto rendimento, a quantidade de cobre nele é maior do que no motor standard. Isso vai reduzir as perdas por efeito Joule, porque quando eu tenho mais cobre, vai circular a corrente com menos resistência, vai diminuir o efeito Joule. Comprimento do pacote de ferro. Como eu tenho um pacote de ferro maior no motor de alto rendimento e esse ferro é tratado, eu consigo diminuir as perdas de magnetização, perdas por esterese e perdas por corrente de Foucault. Enrolamentos, quando eu tenho no motor standard, são de camada simples. No motor de alto rendimento eu tenho dupla camada. Essa dupla camada prevê uma dissipação de calor melhor. Chapas metálicas, elas são trabalhadas, as chapas do núcleo do motor são trabalhadas no motor de alto rendimento para melhorar a magnetização, o estabelecimento do fluxo magnético. Com isso eu vou reduzir as correntes de magnetização que vão diminuir o efeito Joule, as perdas por efeito Joule. O rotor também recebe o mesmo tratamento térmico, isso reduz perdas. Então, o motor de alto rendimento ele apresenta essas características que são melhores do que o motor standard. Inclusive, a partir de 2010, o motor standard deixou de ser produzido. Existe uma lei já que foi aprovada que proíbe a fabricação de novos motores standard. Só está sendo produzido agora motores de alto rendimento. Aqui eu tenho a curva de desempenho em relação à potência de um motor de alto rendimento com motor standard. A curva A é do motor de alto rendimento, a curva B é do motor standard. Observa-se que você tem um motor de 10 cavalos, por exemplo, motor de 10 cavalos eu vou ter um rendimento de aproximadamente 85%, e o mesmo motor de 10 cavalos eu vou ter um rendimento de 90%. 5%, portanto, é a diferença entre o rendimento de um motor de 10 cavalos de motor standard e um motor de alto rendimento. Para você partir um motor até 7,5 cavalos,
você vai alimentar ele com a tensão diretamente da fonte, ou seja, baixa tensão, você vai ligar ele e vai alimentar ele diretamente com a tensão da fonte. Acima de 7,5 cavalos, você vai ter que usar uma chave que atenue aquela corrente de partida que foi mostrada lá na plaqueta, lá em cima, que é o IP sobre IN. E como é que você usa isso? Você pode usar uma chave estrela triângulo, que é um método de partida que dá uma atenuação de até 1/3 da corrente principal, a corrente do motor. A chave estrela triângulo, portanto, ela atenua a corrente de partida para apenas 1/3. A chave compensadora, se ela estiver regulada no TAP de 80%, ela vai diminuir essa corrente de partida para 64%. A chave soft start, a corrente de partida vai subir apenas 3,5 vezes. E o inversor de frequência apenas 1,5 vezes. Ou seja, 1,5 vezes a corrente nominal para o inversor de frequência, para soft start 3,5 vezes a corrente nominal. A chave compensadora vai ser uma partida de a corrente nominal vezes a corrente de partida vezes 0,64%. Se tiver no TAP de 80%, a corrente de partida vai ser igual a corrente nominal vezes os mesmos 7,5, que tem lá do exemplo, vezes 0,64. Para soft start, a corrente de partida vai ser igual a 3,5 vezes a corrente nominal. E o inversor de frequência, a corrente de partida vai ser a corrente nominal vezes 1,5. Bem, por que usar então chave estrela triângulo ou chave compensadora? A chave estrela triângulo deve ser utilizada em sistemas que consigam partir a carga, e que ela não necessite de um grande conjugado de partida. A carga não necessite de uma grande força para sair da inércia, porque se isso acontecer, se ela precisar dessa grande força, desse grande esforço para vencer a inércia, eu não posso usar a chave estrela triângulo, eu tenho que automaticamente usar a chave compensadora, porque quando há uma redução da corrente de partida, há uma redução também no torque, o motor perde força para partir, e essa diminuição no torque implica, em alguns casos, onde não se deve usar a chave estrela triângulo. Um caso bem típico disso aqui, de usar a estrela triângulo, eu não posso usar estrela transportadora, uma partida estrela triângulo. Em uma estrela transportadora, uma esteira transportadora, eu tenho que usar uma chave compensadora para partir, ou uma soft start ou um inversor de frequência. Não existe limitação do número de manobras. A longa vida útil, pois não possui partes eletromecânicas móveis. O torque de partida é próximo do torque nominal e ela é empregada para acelerar e desacelerar o motor. Então a soft start tem essas vantagens frente às outras chaves de estrela triângulo e compensadora. A partida eletrônica com inversor de frequência, ela economiza energia, melhora o desempenho da máquina, do equipamento, devido à adaptação da velocidade, tá? Elimina os picos de corrente de partida, assim como a soft start também elimina. Ela reduz a frequência de manutenção do equipamento. Bem, vamos falar um pouco da qualidade da energia que é fornecida às máquinas elétricas. Se você for fornecer energia de má qualidade, com desbalanceamento ou com variação de tensão, você vai provocar alterações nas características desse motor. É importante frisar que se você aumentar em 10% a tensão nominal fornecida ao motor, esse motor vai, por sua vez, aumentar o torque dele, a força dele, em 21%. No entanto, se esse mesmo motor for alimentado com apenas 90% da tensão nominal, isso garante com que ele vá sofrer uma diminuição do seu torque, do seu conjugado. Na rotação, se aumentar 10% na tensão nominal, você vai ter um acréscimo de 1% na rotação.
Aumentando a rotação, em contrapartida, o escorregamento dele vai diminuir cerca de 17%. E o inverso ocorre também, quando você diminui a tensão nominal em 10%, no caso fica apenas 90% da tensão nominal desse motor, ele submetido a 90% da tensão nominal, você vai ter uma diminuição da rotação, a plena carga, de cerca de 1,5%. Então, logo o escorregamento vai aumentar em 23%. E o rendimento? O rendimento desse motor, se você submeter ele a uma tensão de 110%, ele vai ter um aumento de 0,5% a 1% do percentual. Se essa mesma redução, se esse mesmo motor for submetido a apenas 90% da sua tensão, ele vai decrescer, ele vai perder 2 pontos percentuais no seu rendimento. O fator de potência também se altera em 3 pontos se for a plena carga, quando o motor é submetido a tensão de 110%. E em contrapartida, se for apenas 90% da tensão alimentando o motor, ele vai perder 1 ponto percentual. Corrente de partida aumenta também com a tensão aplicada, e ela vai inversamente diminuir se a tensão for aplicada a uma tensão de 90%, ela vai perder de 10 a 12% da corrente de partida. Por isso que o motor diminui o torque, e a corrente de partida influencia diretamente no torque. A temperatura do motor, se você aumenta a tensão fornecida a ele, ela vai diminuir cerca de 3 a 4 graus centígrados. Se você diminui essa tensão fornecida ao motor para 90%, a temperatura vai aumentar cerca de 6 a 7 graus centígrados. Capacidade de sobrecarga é outra característica que o motor vai ter que responder. Quando você aumenta a tensão fornecida a ele, essa capacidade aumenta cerca de 21%. No entanto, quando você diminui essa tensão para 90%, essa mesma capacidade de sobrecarga ela diminui de 19%. E finalmente o ruído do motor. Quando você eleva a tensão, o ruído aumenta levemente. Quando você diminui a tensão, o ruído diminui levemente. Bem, agora vamos falar um pouco com relação ao desequilíbrio, ainda sobre qualidade da energia. Desequilíbrio de corrente ou desbalanceamento de tensão, uma coisa implica na outra. Quando eu tenho um desbalanceamento entre as fases, desbalanceamento significa dizer que os valores das tensões das fases. Bem, ainda falando sobre a qualidade da energia, nós vamos falar agora com relação ao desbalanceamento de tensão. O desbalanceamento da tensão é o mesmo que dizer que a tensão entre as fases estão diferentes. Se uma tensão, por exemplo, for medida 380 na fase R, na fase S ou na fase T, se der diferença disso aí, vai gerar um desbalanceamento de tensão em percentual. E esse desbalanceamento em percentual é mostrado nesse gráfico agora, com relação ao que provoca no desequilíbrio de corrente. Ou seja, se eu tiver um desbalanceamento de 5%, que é o máximo que é admissível, 5%, eu vou ter um desbalanceamento na corrente de aproximadamente 35%, a plena carga. Isso significa dizer que se a corrente no motor for X, ela vai ter uma diferença entre essas fases de aproximadamente 35% entre as fases, o que não é bom para o motor. O motor começa a trabalhar com precariedade, porque uma fase vai estar trabalhando dentro das suas características nominais, enquanto que as outras fases vão sofrer diferenças de até 35%, 40%, o que não é bom para o motor. Vai provocar problemas de perdas, aumento de perdas e superaquecimento, e até levar a danificar o motor. Ainda sobre a qualidade da energia, falando sobre o desbalanceamento agora, em percentual, se eu tiver um desbalanceamento em percentual, eu vou ter um aumento nas perdas. O que ele influencia nas perdas? Por exemplo, um desbalanceamento de cerca de 2,5% na tensão
aumenta nas perdas cerca de 12% de perdas no motor, acrescenta 12% de perda no motor. É um valor muito alto para perdas. Um desbalanceamento de aproximadamente 1% na tensão, que é uma coisa muito comum, pode levar a um aumento nas perdas de cerca de 2%, um acréscimo de perda de 2%. São valores altos. Então, trabalhar a energia para manter ela equilibrada, as fases todas próximas umas das outras em valores, é o ideal para você fornecer essa energia com qualidade à sua máquina e você ter uma resposta satisfatória da sua máquina, de desempenho da sua máquina. Falando sobre o desbalanceamento ainda e sobre o conjugado, o que é que isso vai influenciar? Se você tiver um desbalanceamento de cerca de 3% nas fases de tensão, você vai provocar uma deficiência no seu conjugado, ou seja, uma diminuição do seu conjugado de cerca de aproximadamente 10%, que ele está no conjugado nominal 1, passa para um conjugado 0,9. Isso caracteriza 10% de diminuição do conjugado. Então, 3% de diferença nas tensões provoca uma deficiência de conjugado de cerca de 10%, implica numa diminuição do conjugado de 10%. Bem, com isso a gente encerra aqui essa parte sobre características dos motores. Você vê entre 15 se ele for acima de 30 cavalos nominal, as soft start.